A paz do Senhor Jesus, mais uma vez cultuando ao nosso Deus, que seja uma noite mesmo de celebração, de exaltação do nome do Senhor Jesus, que você possa sentir a vontade mesmo na casa do Pai. Com certeza o Espírito Santo se faz presente neste lugar, assim como aí na tua casa, no teu carro, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo, com certeza, ele se faz presente. Convido você a estar fechando os seus olhos, para que nós estejamos assim orando. Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, momento de culto, momento de exaltação, Senhor Deus, do teu nome, momento de glorificação do teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, dia, Senhor Deus, de bênção, dia, Senhor Deus, de louvor, dia de exaltação, glorificação do teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado, tem ministrado as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, ao teu Espírito Santo, que ele fique à vontade no nosso meio, tenha a liberdade de ministrar, que o Senhor receba, Senhor Deus, os nossos louvores como aroma suave. Senhor Deus, temos buscado fazer o melhor para o Senhor, que a tua palavra ache guarida dos nossos corações e faça aquilo que lhe apraz. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esse culto. Continue mesmo, Senhor Deus, glorificando o teu nome na vida de cada um de nós. Toda honra, Senhor Deus, toda glória, todo louvor, Senhor Deus, toda exaltação sejam dadas ao teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Se porventura nesse momento tenha alguém, Senhor Deus, sentindo, Senhor Deus, alguma dor, alguém acometido, Senhor Deus, de alguma enfermidade, Senhor Deus, que impede, Senhor Deus, de estar cultuando ao Senhor, nós queremos repreender, Senhor Deus, toda a retaliação do inferno, pedindo ao Senhor que cerque este lugar com muralha de fogo, que os teus anjos estejam acampados, Senhor Deus, não só aqui, mas na casa de todos quantos, Pai, nesse momento estão cultuando ao Senhor, ao redor do Senhor Deus do carro. Se porventura, Senhor Deus, tiver alguém no hospital, que o Senhor esteja também sendo, Senhor Deus, com cada um, Senhor Deus, acampando mesmo teus anjos ao redor, Senhor Deus, cercando mesmo com muralha de fogo, para que verdadeiramente sintamos, Senhor Deus, a tua presença, para que verdadeiramente o teu Espírito Santo venha a agir de maneira sobrenatural, Senhor Deus, que só o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Então, Deus, faça segundo a tua vontade, segundo aquilo que está no teu coração. Pedimos ao Senhor, receba, Senhor Deus, mesmo os nossos louvores, Pai, receba mesmo, que haja manifestação mesmo da tua glória, Pai. Nós te louvamos por nós, que aqui já estamos. Se porventura tem alguém a caminho, que o Senhor venha trazendo também debaixo da tua graça, livrando, Senhor Deus, de todo mal. Nós te louvamos, Pai, porque o mundo vive um momento, Senhor Deus, de dificuldade, um momento de medo, um momento de angústia, um momento de incerteza, mas nós que estamos em Cristo, Senhor Deus, sabemos que o Senhor é o nosso guarda fiel, é aquele que nos protege, é aquele que nos livra. Por isso, Pai, nós te rendemos graça e queremos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação sejam dadas ao teu nome. Obrigado, Deus, por tudo.
Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja. Convido você a se colocar de pé nesse momento, a estar adorando ao Senhor conosco. A estar adorando ao Senhor conosco. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Está agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele te concedeu em tua presença. Por mais um dia que Ele liberou para que você estivesse de pé na presença dEle. Quantos estão chorando nessa hora? Quantos estão lamentando nessa hora pela perda de alguém? Mas nós estamos aqui, você aí na tua casa, de pé para adorar ao Senhor. Agora eu convido você a se abraçar. Já que não podemos nos abraçar, que você se abrace e pense em alguém que você quisesse nesse momento que estivesse te abraçando. Pense aí nesse alguém e comece a agradecer ao Senhor por estar recebendo este abraço desse alguém. Comece a agradecer a Deus. Comece a dizer ao Espírito Santo: obrigado, Espírito Santo, por essa pessoa. Diga o nome dela ou dele. Está me abraçando neste momento. Pensou? Recebeu o abraço? Agora diga assim: Espírito Santo, me abrace nesse momento. Espírito Santo, toque em mim neste momento. Eu preciso, Espírito Santo, sentir o teu toque neste momento. Eu preciso, Espírito Santo, receber o teu abraço neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus, você aí na tua casa, faça isso. Receba o abraço do Espírito Santo neste momento. Receba o toque do Espírito Santo. Às vezes você hoje não teve tempo de sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Então este é o momento que você está tendo para sentir o toque do Espírito Santo de Deus. O toque daquele que até hoje esteve contigo. E que cremos que continuará contigo. Aleluia. E comece a adorar a esse Deus. Comece a bendizer o nome desse Deus. Comece a atrair a presença dele para ti nesta hora. Aleluia. Aproveite este momento para sentir a presença de Deus na tua vida, para que você possa adorá-lo de todo o teu coração, para que você possa celebrá-lo de todo o teu coração nesta noite. O Espírito Santo é aquele que te conhece por dentro e por fora, mas ele requer de nós a nossa expressão de gratidão a ele, expressão de louvor, de adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E diga para o Senhor: doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos, pois, do teu poder.
presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Que você possa estar sentindo essa doce presença do Espírito Santo invadindo este lugar, invadindo onde você estiver neste momento. Que você possa sentir essa presença maravilhosa, gostosa do Espírito Santo de Deus. Não importa, porque a noite fria, ela chegou e está muito fria mesmo, né? Mas o que importa é que o Espírito Santo de Deus é aquele que está aí para nos aquecer em todas as áreas de nossas vidas. Vamos esquecer um pouquinho do frio nesta hora. Você que está em casa, reserve aí um cantinho para você pular, para você dançar, para você gritar na presença de Deus. E nós que estamos aqui, vamos celebrar ao Senhor com alegria. Vamos pular, vamos dançar, vamos gritar: Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim na manhã, e no deserto eu me encontrar, e vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh,
Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você já percebeu que você tem pulado, dançado na presença do Senhor bastante nesses últimos dias? Você já percebeu o quanto o Senhor tem feito na tua vida nesses últimos dias? Às vezes a gente diz assim: meu Deus, a minha vida não muda. Meu Deus, não acontece nada de diferente. Hoje em dia a gente não pode dizer mais isso. Aliás, a gente nunca pôde dizer, né? Mas hoje em dia está evidente a presença do Senhor em nossas vidas. Está evidente o agir de Deus em nossas vidas. Eu ainda não estou trabalhando, mas aquele que precisa levantar todos os dias, enfrentar uma condução, enfrentar o mundo lá fora e conseguir voltar para casa, aqueles que trabalham no hospital, conseguir voltar para casa e agradecer ao Senhor por mais um dia. Meu Deus, que coisa linda que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Que coisa linda o Senhor tem ministrado nos nossos corações nesses últimos meses. E que sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem sido, não por tudo que Ele tem feito. Porque na verdade não somos nem merecedores, mas por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Se você ainda não parou para analisar, analise. Se você ainda não parou para agradecer ao Senhor, comece a agradecer. Porque a presença de Deus tem sido permanente em nossas vidas. Permanente. Então vamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Existe um cântico que ele é bem antigo, que diz assim, ó: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Louve o Senhor com esse cântico. As promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Louve o Senhor em forma de gratidão com esse cântico. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te
te agradeço, te Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Espírito Santo. Em forma de agradecimento, vamos estar aplaudindo mais um pouquinho a esse Deus maravilhoso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Deus, a cada dia, a cada instante, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado a vida de cada um de nós, que possamos mesmo a cada dia agradecer a Deus. Ele tem sido tremendo, tem sido generoso para com a vida de cada um de nós. Eu convido você nesse momento a pegar o seu filho, colocar aí do seu lado, se possível abraçar. Nós estamos assim possibilitados de estar abraçando, mas você pode abraçar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Então em casa, aí nesse momento que você abraça o seu filho, nós vamos estar assim orando pela vida das nossas crianças. Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, Pai. Queremos nesse momento abençoar, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, das nossas crianças nesse momento tão difícil, aonde, Senhor Deus, eles não podem, Senhor Deus, estar com os amigos, Senhor Deus, aqueles amiguinhos, Senhor, no colégio, Senhor Deus, nos vizinhos, Senhor Deus, aqueles amigos que sempre se juntavam, Senhor Deus, para brincar. E nesse momento estão impossibilitados, mas, Senhor Deus, tem um aconchego do lar. Aqueles, Senhor Deus, que tem um irmão ou uma irmã, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trazendo mesmo, Senhor Deus, a paz no lar, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, a esperança, Senhor Deus, que num dado momento curto prazo de tempo, Senhor Deus, nós estaremos já, Senhor Deus, juntos, Pai, celebrando, exaltando, agradecendo ao teu nome. Enquanto for assim, nós entregamos, Senhor Deus, as crianças nas tuas mãos. Entregamos, Senhor Deus, os pais, para que eles possam verdadeiramente, Senhor Deus, ter paciência, Senhor Deus, para com as crianças, e as crianças também, Senhor Deus, tenham paciência, Senhor Deus, para com teus pais. Pai, obrigado, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero nesse momento entregar, Senhor Deus, também as famílias nas tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada lar, abençoando, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, com toda a sorte de bênção. Pai, nós sabemos que o momento é um momento difícil, um momento de escassez para muitos, mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor é o guarda fiel, Senhor Deus, de cada um de nós. A tua palavra diz que o Senhor é a nossa provisão. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso Senhor e nada nos faltaria. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós comeríamos o melhor desta terra se crêssemos, Senhor Deus, no Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós podemos todas as coisas porque é o Senhor que nos fortalece.
A tua palavra diz, Senhor Deus, que na hora da nossa fraqueza, o Senhor é aquele que segura pelas nossas mãos e diz: não temas, porque eu te ajudo. A tua palavra diz, Senhor Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. É baseado na tua palavra que nós nos colocamos e agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza vai continuar nos ajudando. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos estar assim, ofertando ao nosso Deus, dizimando. Nós louvamos a Deus pelas provisões que Ele tem trazido à nossa vida, a nossa casa. O Senhor não tem deixado faltar nada, e nós louvamos a Deus, porque a Bíblia diz que a nossa fidelidade faria com que Deus estivesse suprindo as nossas necessidades. E a Bíblia diz também que quando nós semeamos através das nossas ofertas, nós colhemos. E esse tem sido um momento de colheita. O momento tem sido difícil mundialmente falando, mas nós que sempre cremos no Senhor, nós que sempre fomos fiéis e nós que sempre semeamos, hoje nós temos colhido. E a Bíblia diz que nós colhíamos com abundância e nós temos colhido, nada tem faltado a nós. E nós louvamos a Deus que às vezes nós até ajudamos as pessoas. Então isso é fidelidade de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia diz que mesmo se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel. E nós não duvidamos da fidelidade de Deus, mas nós queremos fazer a nossa parte, não barganhando com Deus, mas para que a Bíblia, a palavra de Deus, possa se cumprir na vida de cada um de nós. Amém? Então entregue assim a Deus o teu dízimo, a tua oferta. Você que já dizimou, levanta as tuas mãos, que nós vamos estar entregando nas mãos do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e com certeza, Senhor Deus, o Senhor vai continuar nos ajudando nesse momento de dificuldade. Quantas pessoas, Pai, têm encontrado porta de emprego, Senhor Deus, mesmo nesse momento de dificuldade, o Senhor abre porta de emprego. Obrigado, Deus, pela manutenção, Senhor Deus, dos empregos dos teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, também pelos salários. Obrigado também, Senhor Deus, que tem pessoas que perderam o seu emprego, mas o Senhor tem trazido provisão. Senhor Deus, o Senhor tem aberto portas, Senhor Deus, e nós te louvamos, Pai. Por isso nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, consagrando mais uma vez as nossas vidas ao Senhor. Queremos consagrar também, Senhor Deus, os nossos dízimos, Pai, que a tua palavra diz que é fidelidade, e nós queremos ser fiel, Senhor Deus, ao Senhor, sempre, 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 porque nós entendemos da expansão do teu reino na face da terra. Também queremos semear, Senhor Deus, no teu reino com as nossas ofertas, porque a tua palavra diz que é semeadura, e quem muito semeia, muito colhe. Mas não é isso que está no nosso coração. Nós não queremos barganhar com o Senhor, nós queremos ver o teu reino crescendo, o teu reino sendo implantado, e agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Então, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, é em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus.
Aleluias. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Louvamos a Deus, agradecemos a Ele por cada momento que Ele tem nos concedido, por cada manhã que Ele nos concede, pela dádiva da vida, pela saúde. Convido você, se puder, se colocar em pé. Marcos capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, que diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela faz infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Precisamos ouvir uma palavra rema, uma palavra, Senhor Deus, que venha de encontro à nossa necessidade, que não seja eu falando as nossas vidas, mas que seja o Teu Espírito Santo agindo, Senhor Deus, e falando aquilo que está no Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Então nós louvamos a Deus a cada dia, a cada instante, pelo privilégio que Ele tem nos dado de poder estar em sua casa. A cada culto ficamos um período afastado da casa de Deus, mas houve a flexibilização e foi concedido o privilégio de voltarmos para a casa do Senhor com as restrições que protocolo vindo do Ministério da Saúde, da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, e nós louvamos, porque nós estamos aí cumprindo com as determinações, até porque a Bíblia diz que nós precisamos obedecer às leis que são trazidas até nós, e nós sabemos que o povo de Deus, ele sofreu sanções pesadas por muito tempo, por desobediência àquilo que era lei de Deus para a vida deles, e nós sabemos disso, por isso nós cumprimos a Bíblia em nossas vidas, apesar de saber que nós somos falhos, nós erramos, com certeza. E Deus conhece o nosso coração. E nós lemos aqui uma porção da palavra de Deus que nos mostra o evangelista Marcos, ele relatando sobre a vida de Jesus aqui na face da terra. Então cada evangelista, ele escreveu, relatou a história de Jesus de maneira diferente, de acordo com cada povo. E Marcos, ele traz o relato da vida, o ministério de Jesus, e aqui ele mostra Jesus chamando Pedro, chamando
André, chamando Tiago, chamando João, os 4 primeiros apóstolos, que ele chama para trabalhar com ele, para ser ensinado por ele, para estar dando continuidade ao ministério que ele um dia começou, e ele deixaria para os discípulos e também deixaria para nós nos nossos dias, assim como as pessoas que nos antecederam e aquelas pessoas que vão estar depois de nós, essa nova geração que Deus está preparando, que Deus está levantando para estar sucedendo cada um de nós. E é preciso que nós estejamos atentos para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que nós, como discípulos de Deus, como aqueles que foram chamados e chamadas para estar de frente de batalha, para estar diante de Deus, para estar diante de ministério, porque tem uma nova geração que está vindo para que esteja após nós, dando continuidade à obra de Deus. E foi assim na vida de Jesus com os seus discípulos. E nós vemos aqui, se nós formos ler a partir do primeiro versículo, a gente vai ver Jesus saindo e chamando os seus discípulos. Então ele chama Simão, Pedro, ele chama André, ele chama Tiago, ele chama João, e ele sai e ele começa a praticar o seu ministério. Então nós sabemos que o ministério de Jesus, ele foi aproximadamente 3 anos e meio, mas Jesus, ele morreu com 33 anos, e ele teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente. Então Jesus levou 30 anos, ele cresceu aprendendo as leis, aprendendo do Pai de Deus como fazer e o que fazer, e depois que ele estava pronto, ele foi batizado e depois ele foi colocado por Deus diante do ministério. O importante, o interessante era que Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, portanto ele voltou. Ele ressuscitou, ele foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, ele voltou à terra, se apresentou para mostrar aquilo que ele havia falado, que ao 3º dia iria ressuscitar, e ele voltou para o Pai. Mas quando ele estava aqui na terra, ele exerceu o seu ministério terrestre como homem, como eu e você devemos exercer o nosso ministério. Então Jesus, ele entrou na sinagoga e ali estavam os escribas, aquelas pessoas que tinham sido preparadas para exercer o ministério de ensinar as pessoas como se comportarem, como serem conduzidas e como conduzir as outras e ensinar também as outras, porque as crianças aos 12 anos, aquelas crianças que eram separadas, elas eram levadas para serem ensinadas na lei de Deus. Exatamente para isso, para depois estar sucedendo os escribas. E a Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, quando os pais perderam ele, depois da festa que eles voltaram, e eles acharam Jesus exatamente na sinagoga, conversando com os escribas, falando da palavra de Deus, falando sobre a lei. Jesus com 12 anos. E nós precisamos entender que os nossos filhos,
eles precisam também serem ensinados na palavra de Deus. 12 anos era a idade que os meninos, eles eram levados para aprender. E as meninas, pela história, com 12 anos, elas eram levadas para a casa dos meninos, que era pretendente de casar com elas, para serem ensinados pela mãe do rapaz como ela deveria tratar do rapaz. Então, com 12 anos, começava a vida das pessoas. E nós precisamos entender isso. Os nossos filhos precisam serem preparados para isso. Para após nós precisamos entender isso. E aqui a Bíblia diz que Jesus chega na sinagoga e ele começa a ensinar. E de repente chega um homem endemoniado. E quando a pessoa chega diante de Senhor Jesus, ele já chega a fazer uma declaração. Que ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele tenta trazer uma revelação para as pessoas de quem era Jesus. E Jesus disse para ele: cala-te e sai dele. Não era o momento das pessoas saberem quem era Jesus, porque nós sabemos a consequência que Jesus teve quando as pessoas foram descobrindo quem ele era. Na verdade, eles esperavam um guerreiro, um homem de guerra, para estar libertando eles do jugo romanos. E Jesus veio trazendo paz, dizendo que eles precisavam amar o inimigo. Era tudo que eles não queriam, a ponto de lá na frente trocar Jesus por Barrabás. Então ali Jesus, ele entra e começa a ensinar. E de repente chega aquele endemoniado e Jesus repreende o espírito imundo que estava na vida daquele homem. E as pessoas ficaram perplexas em ver a atitude de Jesus e a revelação de Deus através da vida de Jesus. Eles nunca tinham visto aquilo. E eles ficaram pasmos com a situação. Quem é esse? E o que chama a nossa atenção era a autoridade de Jesus. Coisas que os escribas não tinham. Tinham muito conhecimento. Conhecia a lei. Mas a autoridade de Deus eles não tinham. As pessoas continuavam doentes. As pessoas continuavam endemoniadas. As pessoas continuavam com os seus problemas. O mundo continuava a mesma coisa. E Deus era o Senhor. Mas só que o senhorio de Deus precisava ser revelado na vida das pessoas. E eles não entendiam, não viviam aquilo que verdadeiramente deveriam viver. Teria que ter uma vida de aprendizado, com certeza, para poder ensinar. Mas deveria ter uma vida também de prática, de oração, de jejum, de busca a Deus, para que as pessoas elas fossem libertas. Exatamente isso que Jesus ele veio trazendo. A libertação, a liberdade. E nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados para levar as pessoas à liberdade, à libertação, ao conhecimento de quem é Deus.
ao conhecimento do porquê Jesus veio à terra, ao entendimento que a vida não é só aqui na terra. Muitos dizem que não crê no inferno, que não existe inferno, que o céu é aqui na terra. Vamos viver aqui o melhor possível, porque morreu, acabou. Enquanto que a Bíblia, ela diz que não. A Bíblia diz que Jesus, ele foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo e pregou para aquelas pessoas que estavam lá, que não tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que quando Jesus foi, ele disse que ele delegou a autoridade a nós, para que nós estivéssemos dando continuidade à obra que ele começou. E a obra que ele começou foi de libertação, foi de cura, foi de salvação na vida das pessoas. E nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados para isso, para dar continuidade à obra que um dia Deus nos chamou. E a Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus chamou cada um de nós para um ministério. Precisamos entender que todos nós, quando Deus nos chama, Ele nos traz com pelo menos um dom, nós temos. E esse dom é para que nós exercitemos na casa dele, na nossa casa, no nosso emprego, onde quer que nós estejamos. Então nós precisamos entender isso. E outra coisa que nós precisamos entender é que ministério, ele é um chamado. Ministério é chamado. Eu e você, nós fomos chamados para uma obra, para algo na casa do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. Ministério, ele não é uma carreira profissional. Muitos pensam e têm o ministério como uma carreira profissional, mas não é. Ministério é um chamado. Deus, ele nunca prometeu a ninguém que ele daria casa, que ele daria carro, que ele daria mansão, que ele daria sítio, que ele daria avião. Deus nunca prometeu isso para ninguém. Pelo contrário, se nós formos ver as pessoas que Deus levantou como seus servos, como seus discípulos, eles não tiveram vida boa, foram mortos pela causa de Deus. Todos que nós vemos aqui tiveram as suas dificuldades, os seus problemas, mas todos eles foram sustentados por Deus, porque tinham um chamado. E nós precisamos entender isso. E às vezes nós ficamos melindrados pelas coisas que acontecem conosco dentro do ministério, e nós abandonamos. É preciso que a gente venha a entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Para que Deus nos chamou? E quem somos nós diante de Deus? Para que nós façamos aquilo que verdadeiramente Deus tem para nós. Então Deus chama Pedro, André, Tiago e João, e ele passa e vai na casa de Pedro, como nós lemos aqui. E ele chega lá
a sogra de Pedro estava doente. E chega até Jesus que ela estava doente. Jesus vai até ela e a Bíblia diz que Jesus cura a febre dela e ela passa a servi-los. Exatamente isso que nós precisamos entender como pessoas chamadas por Deus, como pessoas que tivemos um encontro com Deus. Deus não chamou só homem, Ele não chamou só aqueles discípulos. A Bíblia está dizendo que Ele curou a sogra de Pedro e ela começou a servi-los. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na crucificação, tinha Maria Madalena, outras mulheres que andavam com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta começou a trabalhar para servir ao Senhor Jesus. Então todos quantos Jesus chama, todos quantos são amigos do Senhor Jesus, é para servir. E cada um de nós tem no que servir, o dom que o Senhor me chamou. E qual é o dom que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Qual foi a opção de Deus de ministério para você? Nós precisamos entender isso, para que nós estejamos exercitando aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Aí a gente vê que quando o Senhor ele chega na casa de Pedro, ele já tinha chamado Pedro, André, Tiago e João, já estava caminhando com ele. Ele chega ali, ele chama a sogra de Pedro, porque alguém precisava servi-los. Pedro e João, Tiago, André, ele disse que faria dele pescadores de homens. Seria aquelas pessoas que estariam evangelizando, mas teria aquelas pessoas que precisavam servir. Tinha aquelas pessoas que precisavam cozinhar. Teria que ter aquela pessoa que precisava ter alguma coisa para prover, como teve aquele garoto na hora que precisou prover para a multidão. Então sempre Jesus tem alguém para servir. Ninguém fica de fora no serviço de Deus. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer para que Deus me chamou. Busque, ore, fique à disposição dele, que ele vai te mostrar. A sogra de Pedro não sabia que ela iria servir o Senhor Jesus. E ela estava até doente. E o Senhor chega diante dela. E a primeira atitude foi Jesus saber que ela estava doente. Então a primeira atitude que tem que ser tomada para que uma pessoa ela seja servidor ou servidora do Senhor Jesus é saber que é doente. Eu era uma pessoa doente e eu não sabia. Para mim eu tinha uma vida normal, eu era uma pessoa normal. Mas para servir a Deus eu era doente. E foi preciso que Deus me curasse para que eu servisse a Ele. E foi preciso eu admitir
que do jeito que eu era ou vivia, não tinha como eu servir ao Senhor, eu ser discípulo do Senhor, eu ser usado pelo Senhor. E foi preciso eu permitir que Deus me curasse, tratasse comigo, tirasse de mim aquilo que impedia que eu fosse usado por Ele. E às vezes as pessoas querem ser usadas por Deus, mas não permite que Deus cure, que Jesus o trate. Então Jesus foi levado àquela mulher. Aí a primeira atitude do Senhor Jesus foi se aproximar daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dela. Pelo histórico, ela estava deitada. A Bíblia diz que ela estava com febre. E o Senhor Jesus se aproxima dela, assim como o Senhor Jesus se aproximou de mim, assim como Ele se aproximou de você. Eu não sei que você lembra no dia da sua conversão, como é que foi. Eu nunca esqueci, nem nunca vou esquecer, no dia da minha conversão, como que Jesus se aproximou de mim. Eu estava na igreja, como eu sempre falo, lá no último banco. Não tinha nada a ver com a minha salvação, com o meu aceitar o Senhor Jesus. E de repente, na hora de chamar, ou do apelo para aceitar Jesus, eu não tinha ido ali para aceitar Jesus, não tinha nada a ver comigo. Passou batido. Mas quando perguntou quem precisava de uma oração, aí falou comigo. Eu precisava de oração, eu sabia que eu precisava. E quando eu saio para receber a oração, Deus falou comigo: hoje é o seu dia. Ele se aproximou de mim e disse: hoje é o seu dia. E ali começou. Foi a minha conversão. Jesus se aproximou de mim. E como foi a sua conversão? Você sabe? Você lembra como foi? Aí depois que o Senhor Jesus se aproximou dela, a Bíblia diz que o Senhor Jesus deu a mão a ela. Foi assim que Ele fez comigo. Porque quando eu cheguei no altar, que Ele fala mais uma vez: hoje é o seu dia. Eu disse para Ele: se eu sair daqui pior do que eu entrei, eu não me responsabilizo nem pela minha vida, nem pela minha família. Aí Ele me deu a mão. Aí Ele viu que eu estava rendido. Eu me perdi. Na fala dele eu me perdi. Eu digo: quem sou eu? Quem sou eu diante dessa voz que falou comigo? Não teve o que eu fazer. A única coisa que veio no meu coração foi que daqui para frente, ou você decide ou você está perdido. Aí Ele me deu a mão. Na sua conversão, você teve essa experiência de saber que Deus te deu a mão, que Jesus te deu a mão, que você se sentiu perdido na hora. Aí a Bíblia diz que Jesus deu a mão àquela mulher e Ele levanta ela. A Bíblia não diz que Jesus repreendeu a enfermidade. A Bíblia diz que Jesus levanta ela.
E quando ela levantou, ela já levantou curada. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu levantei ali do altar, que eu fui para casa, eu já saí dali curado. E quando eu cheguei em casa, eu fui queimado. As pessoas, elas veem, ouvem e leem sobre o batismo com fogo, mas poucas as pessoas tiveram experiência do batismo com fogo. E eu cheguei em casa, eu tive a experiência do batismo com fogo, que eu fui queimado de uma tal maneira que até hoje eu estou firmado no Senhor. Me pergunta como, eu não sei, mas Ele me levantou, e me levantou curado. Então essa é a experiência que nós precisamos ter. Todo cristão, para mim, na minha experiência, não é no que eu li, não é no que as pessoas me disseram, é na minha experiência. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor e foram curados, eles servem ao Senhor, na minha experiência. Não estou me baseando na experiência de ninguém, de livro de ninguém, na minha experiência. Porque a primeira coisa que veio no meu coração é que a minha vida não seria mais dirigida por mim, e sim por Deus. Aí depois eu tive a consciência, e eu fui conscientizado que não era eu que dirigia a minha vida, e era o diabo. Não baseado em experiência de ninguém, baseado na minha experiência. Que a vida que eu vivia, as experiências que eu tinha, não era porque eu fazia, porque eu gostava, porque eu queria, apesar de gostar, mas é porque o diabo, ele me seduzia, a ponto de eu dizer que quanto mais eu bebia, melhor eu dirigia. Eu discutia com qualquer um que dissesse para mim que era bom motorista e que a pessoa embriagada perdia a noção, e eu discutia com qualquer um e provava. Porque eu sempre dirigi, tenho 40 e poucos anos que eu dirijo, dirigia, saía para beber fora. A minha família é testemunha disso, as pessoas que conviviam comigo é testemunha disso, que eu bebia o dia todo, ia para o Rio e voltava bebendo, e voltava bebendo, e nunca sofri um acidente. A quantidade de vezes que eu consegui me desviar de acidente alcoolizado, dizia para mim que quanto mais eu bebia, melhor motorista eu era. Depois eu fui ser conscientizado que quem fazia isso era o diabo, e quem me livrava era Deus. Eu fui conscientizado disso depois que eu fui curado. Aí eu comecei a servir ao Senhor. A minha vida passou a ser uma vida de servir ao Senhor. É por isso que eu não falo baseado em experiência de pessoas, eu falo baseado na minha experiência.
que uma pessoa que realmente aceitou o Senhor Jesus, foi curado pelo Senhor Jesus, precisa servir ao Senhor Jesus. Não tem como não. Aí a gente vê na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida da sogra de Pedro e na vida de todos quantos a gente lê na Bíblia, que as pessoas, elas foram chamadas, elas foram curadas para servir ao Senhor Jesus. Mas é preciso que nós entendamos que ministério é chamado. E quando nós entendemos que ministério é chamado, não importa o que vier a acontecer, nós estamos aí para fazer a vontade de Deus. E hoje, nós estamos vivendo uma situação, um momento, em que eu digo que Deus, Ele está sarando a sua igreja para que venha um momento crucial na história da humanidade. É um momento em que Deus está chegando, Ele está estendendo as mãos, e Ele está tentando curar as pessoas, para que nós estejamos prontos para servir. Nós vamos nos deparar com realidades que nós nunca vimos antes. Eu tenho falado isso, já falei aqui. Nós vamos deparar com realidade que nós nunca vimos antes. Diante do meu ministério, 29 anos que eu me converti, eu já vi algumas coisas, pessoas endemoniadas, como essa pessoa que chegou aqui, que o Senhor Jesus repreendeu. Eu já vi isso de cara a cara. Eu já vi pessoas serem curadas. Mas tem coisas no mundo espiritual que eu penso que vai acontecer que eu ainda não vi. E vai ser preciso que nós estejamos preparados para lidar com as situações. E Deus, Ele está nesses últimos dias, Ele está nos curando, Ele está tratando conosco, Ele está nos buscando, Ele está nos chamando para uma reflexão, para uma realidade. O interessante é que em todos os âmbitos, a vida do ser humano, a nossa vida, ela estava corrida. O tempo para nós estava difícil. Não tínhamos tempo para nada, até mesmo para a família. As pessoas não tinham tempo. E de repente vem uma situação do nada, que ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Num dado momento da história, isso tudo vai acabar, ninguém vai saber para onde vai, para onde foi o vírus. Assim como ninguém sabe de onde ele veio, não vai saber para onde ele vai. E as coisas vão voltar ao normal, que não vai ser o normal que era antes. E Deus deu a oportunidade, já são 5 meses, 15 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, já vão para setembro. Daqui a pouco vai fazer 6 meses, meio ano, que Deus deu para a humanidade, para que ela se reorganizasse, para estar recomeçando. Aí depois, o que eu penso
É que depois, quando nós começarmos a nos deparar com as situações que virão, como é que a gente vai lidar com as situações? E isso tem me preocupado como igreja. Como pastor, isso tem me preocupado. Como que nós vamos lidar com as situações pós-pandemia? Com as pessoas que nesse momento estão enclausuradas, estão com os seus problemas, com as suas dificuldades, que é como se tivesse incubada, porque as coisas ainda estão obscuras. Que quando começar a clarear, que as pessoas começarem a sair, aí que a gente vai se deparar com a realidade do que tudo aconteceu. Vai ser como uma pós-guerra, no meu entendimento, vai ser como uma pós-guerra. Pessoas neuróticas, pessoas verdadeiramente mutiladas, não no físico, mas no psicológico, na alma, no coração. Pessoas verdadeiramente endemoninhadas vai aparecer na sociedade. A gente, buscando a estatística, a gente vê a quantidade de feminicídio que tem acontecido. E isso que tem vindo à tona. Agora, vamos analisar. As pessoas, elas estão reclusas, em quarentena. E o índice de pessoas que estão em cárcere privado é altíssimo. Imaginemos nós, as pessoas estão em casa, estão reclusas. E mesmo nesse ambiente de reclusão, as pessoas estão em cárcere privado. Agora imaginemos nós quando abrir isso tudo aí. O que vai acontecer? O índice de suicídio estava altíssimo no mundo, no Brasil não é diferente. No estado do Rio não é diferente. Na nossa região, quantos suicídios nós vimos? Agora imaginemos as pessoas que perderam o seu emprego e estão há 6 meses dentro de casa. Está tudo muito bem. Está em casa, o governo está aí dando R$600, R$1.200. As pessoas estão ajudando, estavam, que agora já não está tanto. E quando essas pessoas saírem para a realidade, que buscarem emprego não vão achar. Essas pessoas que tinham os seus comércios, que quando começar a movimentação, não conseguir empréstimo, não tiver crédito. Eu já tive amigos meus, que não foi um só, que suicidou por causa de dívida no momento que nós estávamos vivendo. Amigo meu, agora fora o que aconteceu na sociedade. Agora imaginemos pós-pandemia. Vai se passar mais 6 meses, mais 1 ano, a pessoa não vai conseguir se posicionar. E como é que vai ficar? Como igreja, nós precisamos estar atento e alerta para tudo isso aí.
Porque quando começar a pipocar as situações, as pessoas elas vão bater onde já batiam antes. Quantas pessoas nós atendemos na nossa porta? Quantas pessoas me ligaram de madrugada ou ligaram para você também? Quantos amigos você ajudou? E nós estávamos vivendo uma vida boa. Muita gente agora está sabendo que vivia uma vida boa. Quantas dificuldades você já teve, assim como eu já tive, quando as coisas estavam boas. Agora imaginemos depois, como que vai ser? Aonde que as pessoas vão bater? E quem vai ter que socorrer essas pessoas? Já parou para pensar nisso? Então nós precisamos parar para pensar. Jesus começou o ministério dele exatamente vindo quando o mundo estava em crise. Quando o Israel estava em crise, sendo dominado por Roma e precisava se libertar. Só que a libertação não era como eles pensavam. Não era lutando a nível bélico, a nível humano, a nível de carne e sangue. A luta era no mundo espiritual, era amando o inimigo, era amando as pessoas, era se doando para ajudar as pessoas. E nós estamos numa guerra, onde também as pessoas já estavam precisando, e agora estão precisando mais ainda, e vão precisar mais ainda. Jesus não está mais aqui, fisicamente. Pedro, André, João, Tiago, Judas e outros. A sogra de Pedro, Maria Madalena, Maria, Marta, Lázaro, não estão mais aqui. As pessoas endemoniadas, elas estão. As pessoas enfermas, elas estão. As pessoas necessitadas, elas estão. As pessoas desempregadas, como estavam na época, elas estão. Os coxos, os aleijados, tanto físico como espiritual, mais ainda espiritual, estão. E aonde estão os discípulos do Senhor, que o Senhor levantou para estar tratando com essas pessoas? Você já pensou que você é um? Que você é uma? Que eu sou um? Dentro daquilo que Deus chamou cada um de nós? Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Ele tem um ministério para nós. E é preciso que nós entendamos isso. Eu convido você a se colocar de pé. Ministério de Louvor. Peço a você que você curve sua cabeça. Que você nesse momento
você pense. Eu quero que você pense naquele momento que você entrou numa igreja ou que você estava na sua casa, em que Deus te chamou, que foi o momento da sua conversão. Pense agora. Qual foi a experiência que você teve no momento da sua conversão? Você sentiu que Deus te deu a mão? Você sentiu que Ele curou você? No seu coração, na sua mente, no seu jeito de ser, no seu temperamento, nas coisas que você achava que era natural, que você fazia. Será que você pode dizer que você se sente curado? Que aquele ou aquela que você era, você não é mais? E você pode enumerar as coisas que fazia parte da sua natureza e o Senhor te curou. E que a partir daquele momento você começou a sentir que a sua vida, ela teria que ser para servir ao Senhor. Aí você começou a servir ao Senhor. Você começou a se interessar em ler a Bíblia, em orar, em buscar a Deus, saber dele o que é que ele tinha ou tem para como ministério para a sua vida. Se você não teve essa experiência, lamento dizer para você, você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa urgentemente ter um encontro com o Senhor. Querendo ou não, pós-pandemia, nós somos os responsáveis para levar cura para as pessoas, para suprir as necessidades das pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos curou, e é para isso que Ele está nos livrando. E nessa geração, a história dessa geração está nas nossas mãos. Não sei se você já pensou nisso, já parou para pensar nisso. A próxima geração, aqueles que vão dar continuidade àquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, vai ser a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos como legado na vida delas. Eu não sei se você já parou para pensar qual foi o protocolo. Os idosos, as pessoas que têm problema e as crianças, elas ficam protegidas. E os restantes
vão para frente de batalha. Se proteja devidamente e vão para frente de batalha. Por que isso? A Bíblia diz que os velhos, eles teriam sonhos. E o sonho, com certeza, do meu pai, é ver os meus irmãos, os nossos familiares, serem convertidos, serem livrados nesse momento que estão passando. Pós-pandemia, eles saiam livres de toda e qualquer situação. E as nossas crianças, elas estão sendo livres, porque são elas que vão dar suporte a nós lá na frente. A guerra, ela não vai parar pós-pandemia. A batalha mais intensa talvez vai ser pós-pandemia. Às vezes nós estamos dizendo, não, mas esse período de pandemia está sendo horrível. Mas por que está sendo horrível? Você está desempregado? Você está passando fome? Você foi acometido do Covid? Por que está sendo horrível para você? Pelo contrário, diante do cenário, está sendo muito bom. Mas lá na frente, pode ser que a gente pegue aí uma batalha pior. Então, esses que estão sendo resguardados são exatamente aqueles que vão nos ajudar lá na frente. Mas é preciso que eles sejam preparados. É preciso que nós sejamos o exemplo para eles. Hoje eu sou testemunha, por isso que eu digo, eu não falo de história de pessoas que me contaram nem de livro, eu falo de minha história. Porque a partir do momento que eu me converti, os meus filhos começaram a me seguir mediante ao que eu passei a ser e não o que eu era. Porque se eles me seguissem como eu era, se eu continuasse sendo, ou seria alcoólatra como eu, pagodeiro como eu, farrista como eu era, carnavalesco como eu era, rueiro como eu era, e mais outras coisas. A partir do momento que eu fui curado, graças a Deus, todos dois são servos do Senhor. A minha filha, Deus levantou com o mesmo ministério meu e me dá suporte. Hoje, aos 63, ela com a idade que ela tem de 30, ela me dá suporte naquilo que eu não tenho condição. Aquilo que é para a idade dela hoje, na área da informática, na área de tudo, que para mim eu já estou ultrapassado, e não tenho vergonha de dizer isso, ela dá suporte para mim. E nesse momento agora, ela está dirigindo uma igreja que ela aprendeu comigo. E com certeza, daqui a 7 anos, o meu ministério encerra como pastor. Não como uma pessoa chamada que eu vou continuar o meu ministério, mas como pastor, meu ministério encerra.
e o dela dá continuidade. Você pensou nisso? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Que Jesus, ele veio chamando as pessoas para exercer ministério, e após vinha outra geração para exercer ministério, e após vinha outra geração para exercer ministério. E assim continua sendo. E os nossos pequenininhos estão sendo preservados. Porque Deus sabe que ali na frente eles serão aqueles que vão estar nos substituindo. Então, ainda há tempo de nós pensarmos e nos colocarmos diante de Deus, para que Ele chegue diante de nós, como Ele chegou perto da sogra de Pedro, que a Bíblia não diz o nome. E Ele teve a oportunidade de pegá-la pela mão e levantá-la, curar aquela enfermidade que ela estava, e ela no mesmo momento começou a servir. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Coloca a tua mão na altura do teu peito. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E o Senhor Deus tem nos chamado, Senhor Deus, para um propósito. Senhor Deus, o teu propósito é que nós sejamos, Pai, luzes para esse mundo, Senhor Deus. O Senhor diz na tua palavra que nós somos cristãos, pequenos Cristo. Não, Senhor Deus, que nós somos igual a Cristo, que temos poder em nós mesmos, mas nós temos a autoridade delegada por Ele, Senhor Deus, para repreender o maligno, para curar, Senhor Deus, as pessoas também das suas enfermidades físicas, mas principalmente das suas enfermidades, Senhor Deus, da alma. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra principados e potestades. São eles, Pai, que tenta dominar. E a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, o sistema é tendencioso ao mal, leva as pessoas, Pai, a fazerem aquilo, Pai, que elas não deveriam fazer, mas fazem como coisa normal, como eu também fazia, achando que era normal, Senhor. E hoje as pessoas vivem, Senhor Deus, se embriagando, se prostituindo, vivem, Senhor Deus, no tráfico, Senhor Deus, e como se fosse normal. As pessoas dirigem embriagadas, mesmo tendo a lei seca, porque as pessoas entendem como eu entendia, que pode dirigir embriagadas. As pessoas, Pai, bebem demasiadamente, porque entende, Senhor Deus, que teve uma semana de trabalho, uma semana de luta, precisa, Senhor Deus, relaxar. Pessoas fumam carteiras e carteiras de cigarro, porque entendem, Senhor Deus, que aquilo relaxa, que aquilo acalma. Então, Senhor Deus, essas coisas são coisas da alma, são coisas que o inimigo traz na mente,
E as pessoas exercem como fossem coisas normais. Mas é preciso, Pai, que Teu Espírito Santo, através das nossas orações, através do nosso testemunho, leva, Senhor Deus, essas pessoas uma conscientização, que elas precisam, Senhor Deus, de uma libertação. Senhor Deus, a ponto de muitos dizerem que não acreditam no diabo. Então, Deus, que o Senhor traga uma conscientização, que as pessoas possam serem conscientizadas que o mundo espiritual, Senhor Deus, ele existe, que o diabo existe, que ele tentou subornar o próprio Jesus. A sua palavra nos mostra isso, e as pessoas ainda dizem que ele não existe. Mas a tua palavra diz que Jesus venceu ele ali, Senhor Deus, no Calvário. E eu acredito, porque eu sou testemunha disso. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me libertou. E hoje eu posso dizer que eu sou liberto. Eu posso testemunhar aquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família, porque o Senhor fez na minha. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de sono reparadora. Que você tenha um dia de amanhã maravilhoso. Que você pense em tudo isso que nós falamos, porque é vida para a tua vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de ser usado por Ele para falar a nós aquilo que Ele tem para cada um de nós. E que assim como eu, você possa agradecer pelos livramentos que o Senhor até aqui tem dado a cada um de nós. E que Ele continue nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus lhes abençoe.